Boa tarde, Luzerna. Boa tarde a toda a região. Hoje o jornalismo do Portal William está recebendo o Conselho Tutelar de Luzerna. Aonde, pessoal? Nós vamos falar aqui referente ao Maio Laranja, né? Que é uma importância muito importante, né? Eu vou estar deixando até a Roberta, o Vini está se apresentando até para eles explicar um pouco referente, né, ao Maio Laranja. E depois, no decorrer da nossa entrevista aqui, vai ter várias perguntas. E no final, eu quero que os pais também prestem bem atenção, que nós vamos dar algumas falar sobre os, né, com os pais também, sobre as crianças. Então não é só referente ao Maio Laranja, agora é o Maio Laranja. Depois nós vamos falar sobre os pais e as crianças, tá bom, pessoal? Então, boa tarde, Vini, boa tarde, Roberta. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, pessoal? William, muito obrigado novamente pelo espaço, né? Todo ano a gente sempre vem desenvolvendo um trabalho junto ao portal William, e esse ano não seria diferente, né? Então, Maio Laranja, pessoal, é super importante, né, na conscientização desse mês, mas também, né, William, não é só o mês, né? Vale lembrar que a gente tem que se preocupar, né, e denunciar vítimas e testemunhas de violência, né, o ano todo, né? Todos os dias a gente tem que ficar bem atento aos sinais que as crianças, né, e os adolescentes vêm apresentando. Né, no decorrer, né, dessa entrevista, né, a gente vai falar também da responsabilidade dos pais, né, em muitos momentos, não só na vida cotidiana, mas também na vida social dessas crianças, né, que muitas vezes, né, pessoal, a gente recebe denúncias, né, de violências através do meio digital, né, e é muito importante essa conscientização para que a gente, né, faça essa prevenção e evite, né, muitos danos futuramente. Então, né, pessoal, estamos aqui hoje com o Conselho Tutelar do município de Luzerna, né? É importante sempre tirar essas dúvidas, né, informar, né, que às vezes, né, Vini, como eu participei, né, do evento com vocês aí na última segunda-feira aí, e era importante ressaltar que às vezes a criança, né, às vezes ela tá ali, né, acabou sendo agredida, né? Às vezes ela não sabe como, né, se expressar com o professor, às vezes tem vergonha de falar, né? Foi agredida, tal, né? Às vezes aquela criança ali tá deprimida, né? Isso já é sinal de violência, né? Então vale a gente ressaltar que no Maio Laranja a gente trabalha contra a violência e exploração sexual de crianças e adolescentes. E eles também começam a dar esses sinais, os mesmos sinais que eles dão quando estão sendo agredidos, violentados em casa, eles dão também esses sinais que eles começam a ficar mais quietos, isolados, começam a se esconder mais, até mesmo se automutilar. Então, nós que somos os adultos de confiança, a gente tem que ficar atento, e se você vê algum sinal desses, você não precisa ter certeza de que algo aconteceu. Você tendo alguma informação, isso já basta para que você esteja fazendo essa denúncia, né? Então, tem os canais de denúncia, que a gente recebe essas denúncias e toma as medidas necessárias e encaminha também para os órgãos competentes. Até também aqui, né, tem a lei 13, né? 13.431 de 2017. Né, que é a escuta protegida, né? Sim, pessoal, né, falando da escuta protegida um pouco, né, da escuta especializada, né, William? Hoje a gente tem implementado no município desde 2022, né, a escuta especializada, que cada órgão, né, do município tem, né, o profissional capacitado, né, para receber e ouvir essa criança, caso aconteça de receber uma suspeita, né, ou até mesmo uma confirmação, né, da situação. Então eles vão acabar preenchendo esse formulário e vai ser encaminhado, né, para o Conselho Tutelar. Se for necessário encaminhar para algum tratamento, a gente vai estar encaminhando. Se for necessário, de momento, encaminhar para outro setor, a gente vai estar encaminhando. Até mesmo para a Polícia Civil, para investigação, porque, pessoal, né, violência sexual, abuso sexual é crime. Então tem que ser investigado, né, e o agressor vai estar respondendo um crime e possivelmente vai ser penalizado, né, perante a justiça. E uma coisa até que me chamou a atenção, que também vocês estavam falando, é referente, né, por exemplo, se a pessoa não denuncia, viu aquela violência,
né, que a criança está sofrendo, essa pessoa também pode responder, né, um processo ou ir até para cadeia, né? Porque quando a gente sabe de alguma informação, a gente não pode estar omisso, né? Que daí você vai estar agindo de forma omissa e se você fizer isso, você também vai ser penalizado. Então, como é importante, quando a gente sabe, a gente tem que sim falar e denunciar, porque é o gesto mais correto, né, nesse sentido. Pessoal, na verdade é um gesto de amor, né? Quando você sabe alguma situação envolvendo uma situação de risco, né, para uma criança ou um adolescente, né, você deve sim fazer denúncia, não se cale, né? Preserve aquela criança, preserve o nosso futuro, né, William? Porque as crianças são o futuro, né? Então, se a gente não preservar lá na base, não garantir o direito, né, dela, o que vai ser dessa criança lá na frente, né? Então a gente conta com a colaboração de todos, né, de todos os ouvintes do Portal William, de toda a sociedade, região, para que façam a denúncia, né? Não se calem, não sejam omissos, porque omissão é crime, pessoal. Então, uma dúvida também, né, que vocês explicaram, quanto a Roberta, quanto o Vini, também estava o pessoal da assistência social, né, nessa reunião ali que teve, também, né, para vocês falar um pouquinho, né, o que é considerado uma violência, né? Pessoal, violência, né, tem vários pontos, né? A violência pode começar desde uma violência física, né, através de um espancamento, de um tapa, né, violência sexual, ou até mesmo abuso, né, abuso sexual de uma criança menor indefesa, né, e entre outras violências, né, a gente pode, você sabe, né, William, que uma violência psicológica, né, também é considerada uma violência, né, você afetar aquele psicológico daquela criança, né, daquele adolescente, traz muitos traumas, né? E agora falando também em traumas, pessoal, a gente, né, já recebeu muitas situações, né, envolvendo rede social, que é algo bem importante que a gente quer trazer para vocês. Fiquem atentos, né, aos celulares dos seus filhos. Hoje todo mundo tem celular, né, pessoal? Então cuide, né, o acesso dessas crianças, né? A internet é um mundo muito aberto, né? Um mundo cheio de coisas boas, mas também cheio de coisas ruins. Então, fiquem atentos, pesquisem, né, sobre aplicativos que conseguem bloquear ou ter acesso a esses jogos, né? Porque hoje, até nos jogos de crianças, William, tem muitas coisas ruins. Então, acabam afetando, né, essa criança, até mesmo o psicológico, a autoestima, né, dessa criança. E então essa é uma questão muito importante, né? É um alerta aos pais para que fiquem atentos, né? Porque possivelmente muitos sinais vêm através de situações envolvendo a rede social, até mesmo alguém que está tentando abusar, sequestrar ou tentar algo de mal com o seu filho, né? Ou até mesmo um parente próximo, né? Com certeza, também é uma coisa que me chamou aqui, né? O dever, né, e obrigação, né? Porque às vezes a pessoa, mas é só, a gente denuncia só para o Conselho Tutelar, né? Como tem a Polícia Militar, né? Vocês falaram, né? Polícia Civil, mas não, né? Às vezes, se as pessoas não conseguem, né, falar com nenhum órgão, eles podem, né, com outros também, né? Que assim, a denúncia, ela pode vir de forma anônima e assim ela será tratada. Então, a pessoa que às vezes tem medo de estar denunciando, não, ela pode estar fazendo essa denúncia de forma anônima, que isso vai ser respeitado. Olha só. E também, né, pessoal, aqui uma dúvida bem importante, a penúltima aqui, né? O que diz a lei, né? Uhum. Na lei diz que todo mundo deve zelar pelo direito, né, dessa criança, desse adolescente, né? Nenhuma criança pode ser violada, né, pessoal? A gente tem que zelar pelo direito dela, garantir os direitos dela, né, William? Garantir em saúde, educação, né, principalmente o direito de ir e vir, né, sem nenhuma interrupção. Então, isso é muito importante, né? E também a gente coloca aqui os canais de denúncia, né, no final, né, William, que é o Disque 100, né, que é um dos canais de denúncia, tem o nosso contato também, 190, que cai na Polícia Militar, né, e a gente se coloca à disposição
Não sei se o William tem mais alguma dúvida. Aí tem também o contato do Conselho Tutelar, né, que é o WhatsApp, 99945-4136. Então, nesse E aqui, número a gente até se vocês, atende plantão também. né, me permitiu também, tenho um número ali, né? Quem não conseguiu pegar, né, se eles autorizar, posso passar também aí Sim, para a pode passar. população, né? Pode me chamar, eu mando direto no WhatsApp para a pessoa aí, né? E agora nós vamos tirar uma dúvida, pessoal, como nós tínhamos falado lá no início, bem importante. Antes de nós ir para essa dúvida, né, uma questão que nós vamos falar das redes sociais. Só que antes de nós falar das redes sociais, né, às vezes aquela criança, né, fica faltando muito à escola. Já é questão do conselho tutelar, por exemplo, falta 3 dias, né? Aí não justifica se está doente ou se está com preguiça, enfim, vamos, né, modificar aqui, né? E falta e começa a faltar. Então, o conselho tutelar já pode atuar, né? Sim. Quando acontece a infrequência escolar, tem um sistema chamado Apoia, que quando a criança ela tem 5 faltas frequentes, sem justificativa, automaticamente o sistema já abre e vai gerar o Apoia. Aí depois que passou o tempo, né, que é permitido essas faltas, será encaminhado ao Conselho Tutelar. Aí após, né, o Conselho vai tomar as medidas e até mesmo pode ser enviado ao Ministério Público. Olha só. Então, né, sempre é bom, pessoal, informar, né? E que nunca tem medo de denunciar, que nem o pessoal que falou, né? É anônima, vai lá, denuncia, não precisa falar nada, só fala o que deu e, né? William, a questão ali também, né, do apoio, só para complementar, né, pessoal? Hoje, nas escolas, a gente tem profissionais que fazem a busca ativa, né, que são o assistente social da escola, né? Então, normalmente, eles não deixam gerar esse apoio antes de fazer uma visita. Então, eles fazem uma visita, entendem a situação do aluno, né? Muitas vezes pode ser alguma negligência dos pais, ou até mesmo o aluno que não quer ir para a escola e o pai não consegue fazer ele para a escola. Ou às vezes, William, coisas que já aconteceu, né? O acesso da casa desse aluno, vou dar um exemplo no interior, né? O acesso da residência do aluno até o ponto de ônibus está precário, então é algo a ser trabalhado, né? Então a gente tem que fazer essa busca ativa, né? Para a gente entender e também poder ajudar aquela família, ajudar aquele aluno, ou ajudar aquele pai, porque muitas vezes acontece do aluno não querer ir e o pai não consegue dar um suporte, ou até mesmo, né, fazer com que aquela criança volte para a escola. Então é muito importante essa busca ativa dos profissionais, antes de gerar o apoio, antes da gente chamar, né, os pais e né, aplicar nossas medidas, ou até mesmo, se necessário, né, um encaminhamento para o Ministério Público, e daí já é outro setor, né, que vai ficar responsável de tratar sobre esse assunto. A gente sempre fala que o importante é não deixar gerar o sistema, que essa criança ela retorne antes para a escola. Então, é por isso que a gente tem esse trabalho em rede, né? Que tem esses profissionais que vão até a residência para entender realmente a situação. E como eu mencionei antes, né? Nós estávamos falando dos direitos, né? A lei da criança. A lei da criança, né? Lá no ECA diz que a criança tem direito à educação. Então, ela tem que estar inserida na escola. Se sair de uma escola para outra, tem que pegar transferência, não pode ficar ali muito tempo fora da escola, senão, infelizmente, né, eles vão ser cobrados pelos setores responsáveis. E olha só, e agora, pessoal, nós vamos passar por um setor muito importante, tá, pessoal? Né, que é as redes sociais. Eu fico, assim, nossa, né, pressionado, porque tem crianças que às vezes não tem nem 6, nem 7 anos e já estão tendo Facebook, né? E chama atenção isso, né? Porque, poxa, é criança ainda, né? Sim. Que nem até vocês falaram na reunião que eu tava com vocês, né? Palestra aí. Nessa palestra vocês falaram. Referente, né? Que fora do Brasil tem leis, tem coisas que, né? Mas no Brasil não tem lei. Então a criança ela pode até ter uma rede social. Uma autorização dos pais. Isso, né? Mas o que me chama a atenção é o número de crianças, né? Que não tem nem 6 anos e já estão em Facebook, essas coisas, né? William, na verdade, né, a primeira infância ali até os 6 anos, né?
O ideal seria brincar, né? Brincar, se divertir, fazer novas amizades, porque é um momento que você está descobrindo, né? Novas situações, tudo é novo para ti, né? Até os 6 anos, depois aí você vem, né, a ser um adolescente ali por volta dos 12 anos, né? E o indicado mesmo, pessoal, na verdade você utilizar pouco o celular, né, quando você é criança, porque isso pode acabar afetando no seu desenvolvimento, na sua autoestima, né, como eu vinha falado antes, a questão dos jogos, né, hoje tem muitos jogos bons, mas também tem muitos jogos ruins, e também, né, a rede social em si, né, pessoas boas, pessoas ruins que estão ali também buscando prejudicar alguém de alguma forma. Por isso a responsabilidade dos pais, né, em garantir que essa criança, se ela vai ter acesso, que ela tenha acesso a coisas boas, né, na internet, né? A gente sabe que hoje a internet é algo bom, porém tem que ver como que ela vai ser utilizada, né? De que forma vai ser utilizada. E o tempo, né, pessoal? O tempo, né? Tem um estudo feito pela Apple, né, do iPhone, que o indicado de crianças, né, crianças utilizarem até 3 horas por dia, no máximo, né? Porque isso pode vir a causar alguns problemas cerebrais, né, e no desenvolvimento dessa criança. Olha Então, só. ficar atento, né, a isso. E também a gente sabe, né, da correria do dia a dia, mas também buscar ficar mais tempo com os filhos, né? Porque se tu for ver quanto tempo que tu permanece com o teu filho no dia, é muito pouco, pessoal. Então, presta atenção nesse detalhe. Passa mais tempo com o filho, brinca, sai, fazem algo longe do celular, né? Mas caso, né, você queira dar o celular, aí tem que ter um tempo e um cuidado maior também, né, William? É verdade, né? Até chama a atenção esses dados, né? Porque assim, pessoal, né? Tem que evitar de ficar tanto, né? Mas as crianças aí tem que curtir, né? E agora nós vamos falar, pessoal, de um outro assunto muito sério também, né? Às vezes, isso vocês falaram, até foi falado junto com a assistência social na palestra aí, né? A questão do bater, né? Porque às vezes aquele pai, aquela mãe, né? Ou às vezes o irmão bate no outro irmão. O que vai gerar? Violência, mais violência, né? Uhum. A gente fala violência porque em si é física, né? Daí o pai vai lá, bate, né? Aquela criança vê, vai lá, bate de novo no irmão. E aí começa aquela folia. É um ciclo, né? É um ciclo. E bate, um bate no outro, e um fala palavrão, outro puxa cabelo de outro, né? Isso, né? A melhor coisa é sentar e conversar, né? Isso. Evitar a violência, né? O ideal é buscar outras alternativas, né? Um bom diálogo, ou às vezes uma troca, né? Faz isso que tu ganha isso, ao invés de bater. Porque a violência, né, pessoal, é um trauma, né, que fica para a vida toda, e é um ciclo, né, muitas vezes, casos que a gente já acompanha há um tempo, né, aquele pai ou aquela mãe sofreu violência também, reproduziu no filho, e o filho um dia vai ser pai também, né, a filha um dia vai ser mãe, e possivelmente ela vai acabar reproduzindo. Possivelmente, nem sempre acontece, né, às vezes ela também toma outro rumo, né, busca a conversa, o diálogo, né, e é a melhor opção. Né, ou até mesmo fazer algumas trocas com o seu filho. Assim, a gente tem a lei Henri Borel, que foi criada, um menino, né, que foi espancado pelo pai e pela mãe até a morte. Então, qualquer forma de agressão, ela não pode ser aceita. Né? Então, como o Vinícius falou, usar de outros meios para estar educando os filhos. A criança, ela pede uma rotina, um tempo de qualidade, então você tem que se dedicar, né, e dar esse tempo de qualidade que ela merece. E sabe, eu conheço um caso assim, né, que tipo, a pessoa acha engraçada, né, aconteceu de vir gente aqui em casa já, né, sem falar mais o nome, mas antes nós estávamos conversando, né, fora do ar aí. Mas assim, e aconteceu da pessoa vir, né, aqui, vieram, passearam, e daí a pessoa falou assim pra criança, como que o que tu fala pra tua irmã, tipo, sabe, como se fosse vamos dizer assim, não é um palavrão, mas é uma coisa assim, sabe, uma palavra agressiva, forte, né? E daí o que acontece? E daí, em vez da pessoa, a outra pessoa ficar quieta,
e dizer para não incentivar a criança a falar, tava dando risada. Pessoal, na verdade o que a gente tem que ser, né, é um bom exemplo, né? Se você dá um bom exemplo, né, a tua criança, o teu filho, ele vai seguir o exemplo do pai, da mãe, né, dos avós. Muito bom o contato com os avós também, né, com familiares mais antigos. Traz, né, a família para perto, para auxiliar, né, no desenvolvimento dessa criança, desse adolescente. A gente sabe que muitas famílias são sozinhas, né, William? Não tem um apoio, um suporte, né? Por isso também tem as equipes do município, né? CRAS, assistência social, conselho, né? Psicólogos que vão estar auxiliando também, dando um amparo, né? Tanto psicológico, ou às vezes, muitas vezes a questão ali do social também, né? Se necessário, né? Então todas as equipes, né? Buscando zelar pelo cumprimento dos direitos dessa criança, garantir que ela tenha acesso à educação, saúde, lazer, uma vida saudável, de qualidade, né? E é isso também que a gente vem fazer aqui através do canal do William, né? Que é informação, né? Trazer informação e também a prevenção, né? Com certeza, nós não estamos aqui criticando, né? Mas eu falo um exemplo que eu vi. Sim, sim. Né? Um de muitos, né, William? Hoje a gente, né, atrás do conselho ali, a gente recebe muitas informações, muitas vezes a sociedade não tem acesso, né? Porque a gente não divulga, né, todas as situações, a gente divulga em reuniões com todas as equipes, né, os casos mais complexos, trabalha, busca alternativas e soluções, né, mas é algo que vem crescendo, pessoal, né, todas as situações de negligência, violência, e isso tem que ser cessado, né, por isso todo esse trabalho sendo feito nesse mês de maio, né, para a gente conscientizar a população, né, a gente pede também ao comércio local que, se possível, né, se tiver um tempo, enfeite, coloca um balão amarelo, laranja, né, usem camisa branca, amarela, laranja, façam um movimento também, né, para apoiar a nossa causa em prol das crianças e dos adolescentes. E agora uma última dúvida ali, né, até antes de eu ir para essa última dúvida, né, inclusive não fui só eu, como a minha mãe viu essa cena, né, e eu fiquei, olha, eu só abaixei a cabeça para, sabe, não acabar falando uma besteira, sabe. Mas é muito chato, sabe, quando tu vê uma cena assim. E, enfim, né? Agora a melhor coisa, né, William, é orientar, né? Orientar, buscar uma solução adequada para que todo mundo fique bem, né? E que não tenha desentendimentos. E uma última dúvida bem importante, vocês explicaram lá para nós também na palestra ali, né? Por isso que eu quis trazer vocês aqui para nós falar de outras coisas também. Vocês falaram, né? Então, às vezes as pessoas acham que quando uma criança, vamos apanhar já adolescente, criança, comete um ato infracional. Isso. Certo. Eles acham, né, que muita gente acha que vai para cadeia, como as pessoas adultas, mas aí não é por aí. Né? Tem algumas que respondem e outras vai pro CIP, né, que é hoje, né? CASEP, né? CASEP. Depende muito da situação, né, William? Depende muito da gravidade da violência, né? Vale lembrar, pessoal, que criança é de 0 a 12 anos incompletos. Completou 12 anos, já é considerado adolescente, né? Então, criança de 0 a 12 não responde a ato infracional. Se caso ela cometer algo, ela vai responder através do conselho tutelar, de algumas medidas, né? Muitas vezes aquela criança está sofrendo alguma situação psicológica, a gente vai encaminhar para um psicólogo, né? Inclusive da rede, com acesso de imediato. Se precisar encaminhar para um neurologista, se for necessário, a gente vai encaminhar. Se for necessário encaminhar para um psiquiatra, vai encaminhar também. Criança, adolescente de 12 anos completos a 18 anos incompletos, considerado adolescente. Qualquer situação de violência, ele vai responder um ato infracional. Como vai ser a medida aplicada? Vai depender do juiz, né? Quem responde o ato infracional através da medida aplicada é o juiz. Ele vai analisar o caso, dependendo da gravidade, e vai aplicar a medida. Vai desde pagar uma cesta básica, né? Ou às vezes para outra criança, se acabou machucando ou não, ou até mesmo pagar serviço comunitário para a sociedade, né? Coisa que já aconteceu no nosso município, entre outros municípios, né? Que a gente tem acesso e conhece também. Se a situação for mais grave, pessoal, né, em relação a drogas, violência, violência contra a vida, né, se chegou a machucar, ferir alguém, possivelmente essa criança vai sofrer uma pena maior,
Que aí é como o William falou, né, citou o CASEP, né, essa criança pode ficar, ela vai passar pelo CASEP até ser julgada e, em seguida, ela pode ficar até 3 anos acolhida, né, nessa instituição. Olha só, né? Então, dúvidas bem importantes, né? Quero agradecer vocês do fundo do coração por terem vindo aqui no meu jornalismo, né? Só agradecer, né? Desejar meu muito obrigado. Lembrando, tá, pessoal? Maio Laranja aí. Assistam essa notícia, né, e vejam, porque é muito importante. Falamos de vários assuntos, compartilhe com os parentes, com os amigos aí. Quem quiser o número do Conselho Tutelar, eu tenho no meu particular, pode me chamar, que eu passo para vocês aí, né, quando eles me autorizaram aí. Sim. Então, é claro que a gente só passa se permite, né, pessoal? Então, como eles autorizaram ali, então, passo para quem quiser, só me chamar que eu passo aí. Então, muito obrigado a vocês aí e um forte abraço. Obrigada, William. E vale ressaltar que esse mês a gente está com várias ações, né, alusivo ao 18 de maio. E a gente convida também a comunidade, quem quiser participar. Segunda-feira agora a gente vai ter a caminhada. E está todo mundo convidado. É isso aí. A gente agradece o espaço mais uma vez. O William, conta sempre conosco. Né, tanto você quanto a sociedade de Luzerna, estamos sempre trabalhando em prol das crianças e dos nossos adolescentes, que sim são o nosso futuro.